E aí, gente, beleza, beleza? Por favor, e se no Enem a proposta for relacionando esporte à educação? Se a proposta for o esporte como ferramenta para educação no Brasil, como é que você colocaria o seu texto? A minha intenção aqui é dar a você algumas dicas rápidas, porque vai que esse tema cai, né? E aí você teria algum repertório para colocar. Eu colocaria no meu texto, por exemplo, qual é o conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. E o esporte é um aliado à saúde, até porque o esporte traz bem-estar, claro, se bem administrado, se bem orientado, traz bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar social. Eu falaria sobre isso. Eu diria, por exemplo, que na escola a aula de educação física é tão importante quanto a aula de português, quanto a aula de redação, quanto a aula de biologia, quanto a aula de matemática. E que existe no Brasil um preconceito em relação à educação física como se fosse uma disciplina menor. Eu falaria sobre isso, sim. Falaria como se educação física não fosse educação. Há um preconceito que rebaixa a atividade física ao simples entretenimento. Eu falaria sobre isso. E diria também que isso é uma herança colonial. Sim, é uma herança do Brasil colonial. Porque vem desde o Brasil colonial a ideia que suar, a ideia de que trabalhar com o corpo seja uma atividade menos digna. Isso mesmo, parece que suar é coisa de escravo. E de certa forma, isso persiste em nosso inconsciente coletivo. A ideia de que as atividades que usam o corpo têm que ser desprezadas e consideradas menos intelectualizantes e menos nobres por isso. Quando você lê uma obra como O Cortiço, por exemplo, fica muito clara essa mentalidade, ainda do século XIX, de que o branco pensa e o negro escravo trabalha com o corpo, sua. Claro, uma interpretação que hoje nós temos que reprovar como absurda e preconceituosa. O Jerônimo, por exemplo, lá em O Cortiço, reclamava de ter que trabalhar junto com os negros, porque ele não aceitava essa igualdade hierárquica. O João Romão pensa, articula, não é? Negocia, planeja, porque é branco. A negra Bertoleza morre de trabalhar braçalmente. Veja como que essa ideia de que suar é uma tarefa menos digna é uma herança colonial que tem que ser rejeitada. Falaria de O Cortiço, então, do Aloysio Azevedo, obra naturalista lá de 1890. Eu poderia falar, por exemplo, do Roberto da Mata, um importante sociólogo brasileiro que é professor da Universidade Notre Dame, nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro a analisar o futebol de forma mais detalhada como fenômeno sociológico importante. E é interessante como que a análise que ele faz do futebol pode se estender aos outros esportes. A ideia de que o esporte, o futebol, por exemplo, na escola, é importante para que a criança aprenda a viver coletivamente, principalmente os esportes coletivos, como o próprio futebol, não é? E lembrando aquilo de que eu dizia agora há pouco, né? A prática de futebol ajuda na saúde do corpo. O Enem adora falar de linguagem corporal, né? Porque a criança desenvolve os movimentos, desenvolve a capacidade física.
a força física, além disso ser bom para a saúde também, não é? Para circulação, para queima de calorias e por aí vai. E além disso, o futebol é bom para a saúde mental também. É uma atividade diferente daquela que é estudar matemática. Não que o futebol seja considerado apenas entretenimento, não. Nesse caso, ele é educação, certo? E é fundamental para a saúde social, já que num esporte como o futebol, se inserido na educação ou outro esporte, isso tudo contribui para que a criança aprenda a dividir tarefas, para que ela aprenda a agir em grupo, para que a criança aprenda a obedecer regras e, sobretudo, a assumir responsabilidades. Porque se ela for mal, ela vai prejudicar o time dela. Se ela for bem, ela vai ajudar o time. A criança não pode ser, por exemplo, egoísta, querer a bola só para si, tem que aprender a compartilhar e, sobretudo, aprender a ganhar e aprender a perder. O esporte é uma ferramenta fantástica para que a criança, ainda no ensino fundamental, aprenda a perder, aprenda a ter frustrações e aprenda a superar essas frustrações. Ou seja, o esporte, enquanto ferramenta educativa na escola, desde o ensino fundamental, é importante demais para que a criança, desde cedo, aprenda que as atividades da física, ou as atividades da vida, as atividades físicas e as atividades da vida têm começo, fim, regra, tem falta, tem coisa errada que você faz, tem frustrações e tem sucesso. Sempre há o campeão, sempre há o perdedor. Ou seja, de certa forma, como diz o próprio Roberto da Mata, o esporte simula a vida. E o que é educar? Se não preparar a criança para ser um adulto. E esse é o conceito mais interessante de educação. Educar é isso. Educar é preparar a criança para que um dia ela seja capaz de viver num mundo sem os pais. É isso que é educar. Ou seja, educar é preparar o sujeito para existir na sua completude. Por isso que uma outra palavra que está muito na moda, a educação tem que ser integral. Não deve só ensinar o aluno a classificar orações subordinadas. A educação tem que ser completa, porque ela deve permitir que o sujeito se invente em sociedade. Beleza? Anotou aí? Obrigado por me acompanhar. Um abraço para você. Tchau!